uma coisa eu tenho certeza: Deus vai fazer maravilhas e prodígios na tua vida. É essa a realidade. Tá? E já até ensinando, a primeira convicção que nós temos que ter, meus irmãos, é que nós não temos poder para nada. Se o Senhor não fizer a obra, nada podemos fazer. Agora, o Senhor, quando nós nos dispusemos a querer fazer o melhor para Ele próprio, Ele faz maravilhas. E é nessa tese que eu tenho me sustentado, que tenho minhas limitações. Né? Os humildes serão exaltados. É essa a realidade. Então, sempre que nós vamos ministrar, eu digo: Senhor, tem misericórdia do teu servo. E ele tem tido, né? E não vai ser diferente com você, meu irmão, minha irmã, tá? Aonde você chegar, Deus está me preparando para uma grande obra do amanhã, né? Para o ide do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E como é que nós podemos pregar se não temos o conhecimento do Senhor, conhecimento da sua palavra? E antes de nós iniciarmos, eu estou aguardando, mas eu quero enfatizar mais uma vez, com poucas palavras, mas trazendo exemplos reais, com relação à veracidade da palavra de Deus. Que quando nós oramos, somos nós nos elevando ao Senhor. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, é essa a realidade, que eu não quero que ninguém tenha dúvidas de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Né? Isso é tudo. Porque quando nós estivermos interagindo na palavra, você não vai ter dúvida, a palavra Deus está dizendo, acabou-se. Não é? E a própria palavra diz àqueles que procuram indagar: quem és tu, caco, entre cacos de barro, para indagar de mim? Né? Então, tudo isso, né, vem fortalecer a nossa fé. Né? E desde já eu peço ao Senhor que a fé da igreja, que a fé daqueles que estão interagindo conosco, seja renovada dia a dia, hora a hora, minuto a segundo, nele. Ah? Porque é para a glória dele. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Ah? Então, essa é a realidade. Uma coisa que eu tive analisando, meus irmãos, com relação às igrejas fechadas, por exemplo, né? Que, por falta de conhecimento das autoridades, tudo com ordem e decência, né? Com álcool gel, com distanciamento, com máscara, que a Bíblia manda que tudo seja feito com ordem e decência. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando nós estamos cultuando ao Senhor, existe uma dualidade. Primeiro, é o próprio Deus que nos impulsionou a vir à sua casa. É o próprio Deus que nos impulsiona a louvar. É o próprio Deus que, por exemplo, falou no meu coração nesse momento para tocarmos nesse assunto. Então, eu tinha gravado um vídeo que justamente chamando a atenção do governador: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que representa César? O sistema, o governo, os governos. Né? Mas, então, que haja essa separação, sabendo de que tudo existe
e existe sobre o Senhor. Tudo está sob o seu controle, tudo é para Ele. Mas também sabemos que para se cumprir a própria palavra de Deus, né, dentre aquilo que já está escrito, tá, até a própria corrupção entre as autoridades tem que acontecer. A palavra só faz se cumprir. Né? Estamos vivendo, né, o princípio, apenas princípio das dores. É real, meu irmão, minha irmã. Tá? Então, é preciso que estejamos sempre vigiando, vigiar e orar sem cessar. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, tentando sempre a quem possa tragar. É? Então, é essa a realidade. Eu espero que com a oração dos santos, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que Deus mova as águas no coração das autoridades e reconheçam que a igreja ela é mais que essencial. Quantas vidas que iam tentar o suicídio e foram acolhidas pela igreja, pelo corpo da igreja, pelas autoridades, né? E Deus ali refez ali a esperança daquela pessoa, né? Sem falar as brigas de casais, que inclusive com esse lockdown tem a coisa se agravado, né? A falta de dinheiro, né? E tudo isso a igreja está pronta para conciliar, né? Para orientar, para consolar, através do Espírito Santo de Deus. Aí volto que é Ele quem faz todas as coisas. Então, chama até a atenção que oremos, né? Que Deus abençoe a cada uma das autoridades, tá? Mas que Deus os convença, mostrando, tá, a realidade e a separação. Né? A separação do que do que pertence ao governo e o que pertence ao governo dos governos, a autoridade das autoridades, o rei dos reis, o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o presidente dos presidentes, o governador dos governadores. É essa a realidade que o mundo precisa entender. Inclusive, estamos aí escrevendo um livro, né? E o título do livro é E o Brasil tem jeito? E aí vem o Brasil e o mundo precisam entrar na arca. A arca já está pronta. Né? Quando se governa segundo a orientação da palavra, o povo é abençoado. Isso é bíblico. Né? Então, essa é a realidade. Meus irmãos, já o nosso irmão Henrique já mostrou aqui, já são 8h37, a hora se passou, né? Mas vamos aos agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez ao Ministério Arca da Vida, né? A Igreja Episcopal Carismática Paróquia da Misericórdia, na pessoa do nosso pároco Elias Alves. Agradecer ao nosso irmão Henrique, que está se dispondo com a sua empresa, né? Henrique, jornalista Henrique, tá? Também ao seu assistente, tá? E, enfim, né? Também nessa parceria, a livraria Luz e Vida, a todos. Enfim, agradeço à minha esposa, Cristina, que tem me acompanhado,
tem sido uma grande bênção. Amém? Mas, meus irmãos, vamos orar para iniciarmos os estudos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por mais um dia que estás nos concedendo de vida, pela terceira aula, Pai, que nós estamos aqui para ministrar, que o teu Espírito Santo se faça presente, ó Pai, no coração de cada um dos nossos irmãos, que tu envies, ó Pai, aqueles que ainda não entraram na sala, que haja entendimento da tua palavra, que tu coloques, Pai, as tuas palavras nos meus lábios, e que a tua sabedoria esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós continuarmos com a pergunta 9, eu quero mais uma vez enfatizar, fortalecer essa tese com relação à Bíblia Sagrada. Isso por quê? Porque o estudo ele vai esquentando, tá? Ele vai crescendo, seus degraus, tá? E é preciso que tenhamos a convicção que é a palavra de Deus. É Deus quem está falando, é Deus quem está orientando. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aí eu quero trazer algumas indagações, né, do gênero humano, como, por exemplo, olha, a Bíblia foi escrita por homens, né? A Bíblia ela já foi modificada, e aí eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, tá? Responda para si próprio, tá? Porque se você disser não adianta, vai ser um estudo, né? Então, em primeiro lugar, você crê que Deus existe, que Ele é real? Acredito que sim. Você crê que Deus, Ele é onipotente, que não existem impossíveis para Ele, onisciente, só Ele tem o passado, o presente e o porvir, onipresente, Ele está em toda parte e Ele é soberano. Ele não deve satisfações a seu ninguém. Ele é Deus. Então, se você crê realmente nesses atributos, eu vou trazer agora a realidade, né? Se Deus, que inspirou os homens, apenas inspirou, tá? Para escrever a sua palavra e não teve poder para que o homem, que ele criou a sua imagem e semelhança, só escrevesse aquilo que ele já havia determinado, antes mesmo da fundação do mundo. Aquilo que foi determinado, determinado está. Então, aquilo que se pensa, entre aspas, pensa que o homem modificou, não modificou nada. O homem, ele apenas como próprio instrumento de Deus, foi usado para escrever, e ele pensando que modificou, não modificou nada, é a palavra de Deus. Aquilo que está escrito foi aquilo que Deus determinou. Então, que o inimigo de nossas almas não venha colocar interrogações. Mais. Quem faz o mais é Satanás, que está para simplesmente opor sobre tudo que se refere ao nosso Criador. Uma outra coisa, então, não interessa, por exemplo, você pode ser, em termos de denominacionais, você pode ser da Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Católico Apostólico Romano, tá? Presta bem atenção. Existe uma diferença entre religião e seita. O que é religião? É aquilo que religa o homem a Deus. E como nós temos essa definição? Primeiro,
as colunas da igreja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa só pessoa. Primeira coisa. Segundo, salvação só através de Jesus Cristo. Então, não interessa, por exemplo, se a igreja que eu faço parte, ela batiza por imersão. A igreja que eu faço parte, ela batiza por expersão. Não interessa. Não é o batismo que vai te levar para o céu. Tá? Como também, eu particularmente, por exemplo, os sabatistas, porque eles guardam o sábado, mas ele tem as colunas da igreja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Salvação só através de Jesus. Então, para eles é o sábado, para nós é o domingo. Será que Deus vai mandar para o inferno porque o homem que é a natureza humana, tá? Deus transcende toda a natureza humana, o homem é falho, o homem é fraco. Quem complica todas as coisas é o próprio homem. Então Deus vai mandar para o inferno porque está guardando o sábado. Isso não existe. Deus é amor, Deus é misericórdia. E o principal que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a salvação através de Jesus Cristo, o sangue que foi derramado na cruz, essa é a base da religião, da igreja. A igreja que vai subir. Não é a igreja episcopal, não é a presbiteriana, não é a batista, é a igreja una, santa. Ah? Amém? Espero que todos tenham compreendido. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, vamos iniciar desde já. Né? O senhor já começou a falar, fica bem à vontade aí. Alguém tem alguma coisa para falar ou vamos dar início à pergunta? Pronto. Henrique estava aqui me instruindo aqui, porque eu bato na mesa e tal, eu realmente enceno. Né? E ele disse, olha, pastor, bota aí a pecinha aí no teu bolso, eu acho que foi melhor. Está me ouvindo bem todos? Todos estão me ouvindo, né? Então, meus irmãos, eu acredito que não teve nenhuma pergunta, todos estão conscientes, né? Que Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tá? E a diferença entre religião e seita, que é justamente a Trindade e a salvação só através de Jesus. Mas, sem perder de tempo, vamos entrar no assunto. Tem mais alguém? Tem alguém que quer falar? Sou eu. Quem é que está falando? Nosso pai, Fabinho, seu filho. Oi, Fabinho. Deus abençoe, seja bem-vindo. Oi, meu filho querido. Deus te abençoe. Fabinho, graças a paz, irmão Paulo. Boa noite a todos aí, graças a paz. Amém. Eu queria saber, porque as pessoas não entendem, às vezes, né? Porque quem é inspirada não foram as pessoas que foram inspiradas, né? Inspiradas por Deus. Foi a Escritura que foi inspirada por Deus, né? Para que todos saibam, né, que realmente quem foi inspirado foi a Escritura, não é isso? A Escritura foi inspirada. Ela é inspirada, aliás. Não é isso? Não as pessoas, né? As pessoas foram apenas usadas, né? Fabinho, presta bem atenção. Tanto você quanto todos que estão na sala, isso é de grande valia o que eu vou trazer. Existe o quê? Eu vou inspirar e vou expirar. Então, aqueles que foram instrumentos de Deus foram inspirados. Quer dizer, entrou, olha, a palavra entrou no coração. E Deus, assim, saiu orientando como instrumentos aqueles que foram escolhidos para escrever. Então,
Deus inspirou o homem para que assim fosse escrita a sua palavra. Amém? Mas vamos fazer aqui a primeira pergunta. Eu creio que todos tiraram as suas dúvidas. Tá? É essa a realidade, Fabinho. Seminarista Fábio Coelho. Vamos lá. Como passou a existir inferno? Isaías, capítulo 45, acredito que está aí na tela. Se não tiver, vai aparecer. 45, versículo 7. Isaías, capítulo 45, versículo 7, diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí você pode dizer, oi, e Deus é mau? Deus cria o mal? Que coisa é essa e tal? Né? Deus, ele é criador de todas as coisas. Então, por exemplo, o inferno foi criado quando Deus criou Lúcifer. Assim como já foram explicados os próprios instrumentos musicais, que ele era encarregado do louvor. Né? Mas Deus, aí vem, porque eu procuro enfatizar com relação à palavra. Deus, na sua onisciência, já sabia que Lúcifer ia se rebelar. E quando ele foi criado, Deus já havia criado o próprio inferno. Né? Quando se fala o mal, que nós vamos dar continuidade, tá? As consequências do pecado. Né? Então, por exemplo, aquele que, vou trazer um exemplo, adulterou, tá? E a mulher que ele adulterou ficou grávida, teve um filho. E aí, veja bem, permissível por Deus, tá? Depois ele caiu em si, né? E já estava lá, lembrando que a criança é uma dádiva de Deus. Tá? Agora, o ato que foi cometido é que é uma maldição. Né? Você fugiu da regra. E aí o que acontece? Você já vai ser condenado a pagar a pensão dessa criança. Parte do seu salário. Estou trazendo um exemplo corriqueiro. Né? Então, o mal existe, sim. Mas Deus não criou o mal para o homem. Amém? Se tiver alguma pergunta, você entra aí. Ainda Isaías, capítulo 14, versículo 9, diz: O inferno desde o profundo se turbou por ti. Por quem? Por Lúcifer. Hoje, Satanás. Né? Então, o inferno foi criado já dentre a onisciência de Deus por próprio Satanás. Se turbou por ti para ti sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra. E fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Então, essa palavra também ilustra que Lúcifer, que passou a ser Satanás na queda, tá? Ele se enfraqueceu completamente. Tá? E amanhã, o inferno e o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá? Que o inferno, na verdade, é a ausência eterna do nosso Deus. Tá? É a angústia permanente que o ser humano não aguenta. Tá certo? Então,
fica claro, meus irmãos, que o inferno foi criado para o próprio Lúcifer. Agora, aqueles que vão se deixando levar pelo pai da mentira, como muitos que se acham autossuficientes, ricos, reis, vão estar com ele. Né? Aquele que não é que a pessoa não pode ser rico ou ser um rei para ir para o céu, ele não, se ele for rei, não vai. Não é isso. Mas é o coração do homem. Né? Tem favelado, por exemplo, que tem um coração soberbo, que não reconhece o senhorio de Deus. E aí é que está o problema. Lembrando até o ladrão que as pessoas falam ladrão bom, ladrão ruim. Os dois mataram, os dois roubaram, os dois pintaram e bordaram. Mas um deles teve a humildade de reconhecer ali quem estava pagando o preço era o Filho de Deus. Né? E um disse o quê? Se tu és Deus, salva-te, a ti e a nós. Desce dessa cruz. Mas o outro disse, louco, esse homem nenhum mal fez. Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí é para ver a graça de Deus, as misericórdias de Deus, que são os fatos de nós não sermos consumidos. E aí o outro ladrão disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí Jesus disse o quê? Daqui a 30 dias, daqui a 90 dias, daqui a 120 dias, não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a maior prova de que não interessa a quantidade do pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Deus não pede conta do passado. Arrepende-te. A palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, é o futuro. Se afastar dos caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Meus irmãos, ainda respondendo essa pergunta, alguém quer interagir? Todos estão entendendo? Ou tem alguma pergunta? Fica bem à vontade, tá? Se todos entenderam, nós vamos caminhar. Mas se existe alguma dúvida, vai enriquecer muito o estudo para com todos. Amém? Acredito que eu deva passar à frente. Ainda em Ezequiel, nós já fizemos essa leitura, mas é necessário, fizemos anteriormente, no dia anterior, é necessário que nós venhamos a relembrar para caminhar. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17 e 18, diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Nós já analisamos que Lúcifer, ele andava sobre pedras afogueadas, né? E o próprio conhecimento de Deus, e ele era santo, né? Santo porque Deus o fez sem maldade. E aí, corrompeste, foi um posterior, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis, olha aí, fala mais uma vez, diante dos reis humanos, né? Te pus para que olhem para ti, e pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti
e tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então, aqui também ilustra, na verdade, quando Deus o destruir por completo, que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, e aqueles que o acompanharem. Tá? Ele vai ser tão fraco como qualquer rei da terra, como qualquer um que vai o acompanhar. Tá? Então, a hora é essa, né? Do ide do Senhor, para que, através do conhecimento, sejamos libertos das garras do próprio Satanás. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que quando Deus disse que quando Satanás e seus anjos vieram, pensavam que iam de encontro a Deus, e quando Deus disse, caia por terra agora Satanás e seus anjos, faça-se o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu irmão, deve ter havido uma grande explosão cósmica, né? Uma grande explosão de que o céu se abriu. Né? 1/3 do céu se abriu, passou a ser inferno. Existe um abismo muito grande nessa abertura, que quem está do lado de lá não consegue passar para o lado de cá. E quem está do lado de cá também não consegue passar para o lado de lá, porque o próprio poder do eterno Deus, né? O próprio poder de Deus impede. Tudo está no seu controle. Então, fica claro que os anjos caídos, junto com Satanás, passaram a ser demônios. Tá? Vamos aqui para a observação. Se alguém tem alguma dúvida, pode interagir aí. Estamos aqui tranquilos. Alguma dúvida, meus irmãos? Então, vamos lá. Com a queda de Lúcifer, que passou a ser Satanás, e os anjos que o acompanharam, tornando-se demônios, os céus se abriram, né? Os céus se abriram, passando a existir um abismo muito grande, aquilo que nós já explicamos, tá? Ou seja, o céu e o inferno. De forma que quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá, porque o próprio poder soberano de Deus impede. Então, fica bem esclarecido, tá? E nós vamos ver agora na palavra, né? Aqui do Evangelho de Lucas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estamos tranquilos? Todos entenderam? Ou alguém quer enriquecer o estudo ou vamos dar continuidade? A classe do Lúcifer, o portador de luz, ele era um querubim ungido. Isso. Há uma Ungido classe de Deus. Era um querubim que quer dizer anjo. Né? E, na verdade, Deus o criou para o seu louvor. Ele era encarregado, inclusive, dos instrumentos musicais, que quando Deus o criara, né, também criou os instrumentos musicais. Agora, e que Deus, na sua onisciência, já sabia que ele ia se rebelar. E, por saber, ele já havia preparado, né, o inferno. Tá? Enfim, então, o que aconteceu com Lúcifer, nós precisamos estar vigiando, tá? Para que a soberba, tá? Dentro da própria igreja, tá? Quando a gente se acha que tem, quando nós achamos que temos algum poder, acabou-se. O poder que Deus apenas estava usando como instrumento dele, Deus corta. Porque nós não temos poder para nada. Assim foi o Lúcifer.
ele se achou tão poderoso, que achava a astrologia, que podia tomar o trono de Deus. Tá? E aí nós já explicamos até na aula passada, foi quando Deus o expulsou do céu, né? Ele e seus anjos. E aí passou a existir o inferno. Amém, meu? Compreenderam? Amém? Bom, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, tudo quanto nós aqui expressamos com relação ao céu e inferno, presta bem atenção nessa palavra. Ó, versículo 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Meus irmãos, eu quero esclarecer uma coisa. Não é porque aquele homem era rico que não ia poder entrar no céu. Não. É porque o coração dele era pobre. O coração dele não era humilde. Tá? Para reconhecer de que Deus é Deus. Que Deus é Senhor. Que Deus é o eu sou o que sou. Que sempre foi. Que sempre existiu. Esse era o problema do jovem rico. Né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, quando fala o seio de Abraão, né, Abraão encontra-se no céu. E quando fala que o outro foi sepultado para ir para o inferno. Existem dois caminhos. Não tem por onde correr. Céu e inferno. Não é abobrinha, não. É real. Tá? A primeira questão do que é inferno é o quê? A ausência total de Deus na nossa vida. E a angústia, quem não já teve uma angústia tal que tem que ser momentânea, porque o ser humano não aguenta. Essa angústia vai ser permanente, eternamente. Isso é o inferno. Amém? Então, versículo 23. O inferno, no inferno, veja que ele foi para lá. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse, veja que inferno. Veja que ele se comunicou com o pai Abraão. Ele fez um pedido. Ele de lá estava vendo a maravilha do que é o céu, de que nada nesse mundo se compara à glória de quem em Cristo nos há de ser revelada. Tá? Então, para que possamos ter ideia do que é o céu, né, porque a natureza humana, Deus transcende toda a natureza humana, por exemplo, nós vamos andar em ruas de ouro. Imagina quem está no inferno vendo aquela coisa mais linda. Né? Vamos morar em casa de pedras preciosas, que é muito maior do que isso, né? A nível espiritual. Mas, para que a natureza humana possa ter ideia, a Bíblia nos ilustra isso. Então, vamos lá. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão, pai Abraão, o pai da fé, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Tá? Volto a dizer, não é a questão de porque ele era rico, mas sim porque o seu coração era pobre. Tá? E dando continuidade, versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Está lembrado da ilustração que eu trouxe? Existe um grande abismo entre o céu e o inferno, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Então, precisamos vigiar, precisamos ministrar no ID do Senhor, pregar as boas novas, para resgatar aqueles que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia escolhido. É uma responsabilidade minha, é responsabilidade sua, que está aprendendo, que está sendo aprimorado, para você, assim, divulgar, ministrar para outro. Amém? Esse é o intuito do discipulado, fazer discípulos. Quando você termina o discipulado, você está preparado para ministrar a outro. Então, versículo 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Presta bem atenção. Ele pediu ao pai Abraão para que o enviasse à terra, tá? Para avisar os seus familiares. E aí, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que lhe diga a verdade, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Vocês verem a realidade de que o inferno existe. Ele é real. É tormenta eterna. Tá? E é gozo do Espírito eterno. Microfone. Estão ouvindo? Acredito que sim. Amém? Então, versículo 28. Voltando ao versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Né? Para ver a realidade que o inferno existe e que o céu existe. E aí, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ministrando a palavra de Deus. Aí, qual a função da igreja? É ministrar as boas novas. E aí, eu não hesito de trazer mais uma vez. E os governos que não têm o temor do Senhor, fechando as igrejas. Deus não vai deixar por isso mesmo, não. O Senhor, eu peço a Deus misericórdia, mas muitas vezes Deus diz, não me peça nem misericórdia. Não estás vendo o que eles estão fazendo? Nós vamos ver isso na palavra. Então, que Deus mova as águas no coração das autoridades para que o Espírito de Deus flua com o corpo da igreja, com a sua noiva. É essa a realidade. Meus irmãos, versículo 30. E disse ele,
não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. É? E aí, mais uma vez, a palavra do versículo 29, que diz, eu hoje digo, tem a igreja, tem o pastor Paulo, tem o pastor Elias, tem cada ovelhinha que tem sido discipulada, né? Tem a escola dominical, ouçam-nos. E aí, versículo 30, e disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, se arrepender-se-ia. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, profeta não é só aquele que profetizou o futuro. Profeta, grave, somos todos aqueles que ministram, que pregam a palavra de Deus. Estão profetizando. Amém? Tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos reencarnasse. O que é que está escrito aí? Ainda que algum dos mortos ressuscite. Tá? Então, nós vamos gradativamente analisar. Sabemos que o Espiritismo existe, é real, tá? É limitado, Deus tem o controle completo. Tá? Nós vamos ver na palavra de que Deus não permitiu e nem permite que nós invoquemos os espíritos dos mortos, né? Dos entes queridos, e seja lá de quem for. E aí, quando se desobedece à palavra de Deus, o inimigo entra. Ele é o pai da mentira. Eu já expliquei isso. Tá? Então, desde a criação do primeiro Adão, tanto os anjos caídos, volto à mesma tese, quanto os anjos de Deus, vêm acompanhando de geração em geração, tá? A toda a hereditariedade de Adão e Eva, até chegar a você, a chegar a mim. Tá? E os que hão de vir. Então, eles sabem a fala, eles sabem a caligrafia, eles sabem costumes. Eu já expliquei isso, mas talvez alguém que semana passada e retrasada não tenha interagido conosco, né? Estou trazendo mais uma vez. Então, meus irmãos, aqui nesta palavra nós vemos claramente de que quem está do lado do inferno jamais vai poder passar para o lado do céu. O próprio poder de Deus impede. Existe um grande abismo, né? E quem está do lado do céu é que não passa mesmo. Mas, analisando na palavra, essa conversa que o jovem rico teve com o pai Abraão é prova de que ele estava vendo as maravilhas do céu e vivenciando o inferno. Né? Vale salientar e chamar a atenção de cada um de nós que o processo de santificação vai até o final dos nossos dias. Tá? E aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vitória. Amém? Então é isso aí. Agora, pergunta, posso passar ou tem alguma pergunta, alguma dúvida? Fica bem à vontade. Lembre-se que a sua pergunta, tá, ou a sua dúvida vai tirar de outros que estejam, de todos aqueles que estejam na sala, né, e que precisam ouvir.
Eu entendi, Henrique, dizer aqui, só um minuto. Pronto, perdão. Então, já vi que realmente não teve nenhuma pergunta. Vamos passar para a pergunta 10. O que Satanás e seus anjos caídos estão fazendo entre as hostes celestiais e a terra? Né? Porque eles não estão no céu, mas estão entre as hostes celestiais, né, do mal e terra. São muito organizados, tá? Não são onipresentes, onipresente só Deus, né? Mas eles são organizados. Nós estamos aqui falando, por exemplo, estamos ministrando a palavra, ensinando. Ele pode simplesmente jogar uma seta incendiária e dizer que nada, rapaz, isso é conversa mole. O inimigo faz isso, viu? Está repreendido. Em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui ministrando a palavra de Deus. É a boca de Deus. É a orientação de Deus. Para a minha vida e para a tua vida. Então, vamos lá. Em João 14:30 diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Em primeiro lugar, Jesus disse a seus discípulos aqui: olha, ali vem o príncipe deste mundo. Então, essa é a maior prova de que o mundo está posto no maligno. Nós vamos ver aqui na outra leitura. E aí a pessoa diz assim: quem manda nesse mundo? Aí a pessoa diz: é Deus. Não. Quem manda neste mundo é permissível e com o controle de Deus é Satanás e seus anjos. Né? A partir da queda que nós vamos ver, da desobediência do primeiro Adão, tá? Ele perdeu o domínio da terra e passou para o inimigo de nossas almas. Agora, ele não vai além daquilo que Deus permite apenas. Deus tem o controle de tudo. E a nossa grande arma é a palavra de Deus. Amém? Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno. Quem está governando o mundo é Satanás e seus anjos. Vamos... tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu posso passar à frente, eu quero adiantar um pouco. Amém? Todos tiveram compreensão da palavra, o Espírito Santo de Deus orientou. Bom, pergunta 11. Após a morte, veja o quanto é importante a explanação que eu fiz e venho fazendo, aí a gente vai vendo na palavra e vai se conscientizando. Após a morte, segundo a palavra de Deus, podemos voltar à terra? Vamos ver? Jó, o livro de Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Então, meus irmãos, aí eu volto à questão da onipotência de Deus. Se Deus assim determinou, e nós vamos ver gradativamente aqui, que ele não permite nem permitiu que nós invoquemos os espíritos dos mortos, que não voltam, a não ser que Deus não tenha poder. Porque ele está dizendo aqui: jamais os mortos
voltarão à terra. Tá? Jamais. E aí vamos dar continuidade. Após a morte, segundo a palavra de Deus, aliás, podemos reencarnar. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz: e como aos homens está ordenado, não é pedir, não. Deus ordenou aquilo que foi determinado, determinado está, não invalidará. Não sou eu, nem você, nem sou ninguém que vai tirar a ordem de Deus. É isso que eu quero deixar claro, que você entenda. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aí vem. E como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus irmãos, se a palavra de Deus está nos esclarecendo que nós só vamos morrer uma vez, é a maior prova de que não existe reencarnação. Foge completamente, né, da palavra de Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não de todos. Por quê? Porque nem todos têm a humildade de chegar ao Senhor e reconhecer que o Senhor é o único Salvador. E aí vai perecer, vai na onda de Satanás. É essa a realidade. Tá? Então, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Oi, e Jesus teve pecado? Meus irmãos, quando o Senhor estava ali pendurado no madeiro, ele se fez maldito. Ele se fez maldito e recebeu toda a maldição do mundo. Todos os pecados, os meus pecados, os teus pecados. Tudo está sobre o seu controle. E ele tem, só ele tem a promissória que pagou o preço para te libertar. Não tem outro. Né? Aos que esperam para a salvação. Então, Jesus Cristo, nós hoje aguardamos a segunda vinda de Cristo. Hoje, Jesus Cristo, ele está como meu e seu advogado para te defender, para me defender. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que ele entregou a promissória, você não deve mais nada. Ele diz perante o Pai, ele se entregou a mim, está salvo. Aleluia. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o pulso deste mundo, mas segundo os preceitos, a orientação da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela diz: venham todos vós, estáis cansados e sobrecarregados. Todos vós ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldizentes. Mas quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sejais santos, porque eu sou santo. E sem santificação, jamais verás a glória de Deus. Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia falcatruas, e não faça mais.
E assim, meus irmãos, é o Senhor quem vai nos dar e que nos dá o escape para não pecar. E como? Estudando a palavra, buscando ao Senhor nos cultos, orando, jejuando. Amém? Eu vou ainda para a pergunta 14, vamos encerrar aqui, né? Mesmo que a gente passe um pouquinho, mas é de grande valia. Deus nos orienta quanto à invocação dos espíritos dos mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 a 14, que diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoleiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Está aqui na palavra. Tá? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Eu quero trazer um exemplo muito, me perdoe até, mas é real. Eu vou pegar titica de galinha, botar no prato e vou levar para você comer. O que é que você vai ter? Repugnância. Assim é Deus com aqueles que não obedecem a Ele, que não e que invocam os espíritos dos mortos, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação. Versículo 13. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Né? 14. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, meus irmãos, nós vamos finalizar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, como eu, cada aula que o Espírito Santo de Deus ministra, mais eu vou aprendendo, tá? Como eu já disse, a palavra de Deus tem vida, ela se renova, tá? E eu agradeço a Deus, né, por esta noite, tá? Por aquilo que foi ministrado, que eu tenho certeza que tirou dúvidas, que fortaleceu a tua fé. Amém? Meus irmãos, eu quero lembrar de que existe uma parceria entre o Ministério Arca da Vida e a livraria Luz e Vida, né? Essa parceria foi Deus quem realmente tomou providência, e todos aqueles que estão inscritos, né, que devem fazer, inclusive, a sua carteirinha, né, da sua identidade do Ministério do Discipulado, tá? O link vai ser fornecido a todos aqueles que querem fazer suas carteirinhas. Gradativamente ele vai orientando o que é necessário. E aí, voltando à Luz e Vida, você tem a parceria de bênção, é que você pode fazer suas compras, e eu até oriento, né? Não apresente logo sua carteira, tá? Faça suas compras, depois que fizer as contas de tudo, tá? E você vai ver que é uma realidade, tá? A Luz e Vida está proporcionando 30% a todos os alunos, aqueles inscritos, tá? Que eu até, mais uma vez, peço a vocês, você vai estar fazendo um trabalho para o Senhor, tá? Ligando para algum amigo,
para algum parente, né? E o incentivando a fazer sua inscrição. Amém? Então, meus irmãos, você que estiver interessado, vai estar aí no grupo da Arca da Vida, lhe orientando, é de grande valia. Quero mais uma vez agradecer a Rafael, né, que foi o mentor, né, desse grande ministério. Ele não imagina aonde Deus vai, o que Deus vai fazer. Tá? Deus vai abençoar tanto a tua vida, Rafael, a tua família, né, ao próprio Henrique e a todos quantos estão inteirados, né, o nosso pastor. Ele podia simplesmente fechar o coração, mas operando eu, quem impedirá? Ele abriu, né, as portas da igreja, estamos aqui na secretaria, né, da melhor maneira possível. Eu agradeço muito a Deus pelo nosso pastor, pelo pastor Elias, né, e por toda a equipe. Amém? Ô, meu pastor, posso dar uma palavrinha? Deve, É de grande valia. Primeiro, olha, eu só consegui entrar ainda há pouco, porque graças a Deus aí eu estou numa luta danada aí com os clientes, que eu tenho cliente com alguns fusos horários diferentes, né? Aí eu só consegui entrar agora. Bom, primeiramente... A câmera está desligada, viu, Rafael? Não, sim. Tá, isso eu sei. Primeiramente, eu quero agradecer aí a todos pela participação, principalmente pelo senhor, pastor, que é o meu mentor espiritual, a Cris também, né? Por intermédio de Deus, né? E eu queria também informar para o grupo que o Espírito Santo tocou no meu coração essa semana, né? E o Ministério Arca da Vida fez uma parceria com o Hospital do Câncer de Pernambuco. A glória do Senhor, é isso aí. Amém. Nossa, foi uma alegria imensa, né? A Juliana, que é a pessoa responsável lá de captação, junto com o doutor Hélio, né, que é o superintendente do hospital, a Mônica, eles me deram esse presente de como é que se diz? Ter o prazer. Alguma coisa. Isso, né, de fazer captações para o hospital. Eu, particularmente, não sabia, né, que o Hospital do Câncer daqui de Pernambuco é uma instituição filantrópica e ela não recebe nenhum recurso do governo do estado, né? E graças a Deus hoje nós conseguimos uma doação, lógico, né, do meu cliente produtor de melão de Mossoró, né, que ele tem umas entregas aqui em Recife, né? O pessoal já vai acertar com a Juliana o dia, o horário para entregar, né, para eles irem buscar o melão. E conseguimos aí, por intermédio de uma irmã empresária, Adriana, né, das polpas Sirigi, vai fornecer polpa de fruta lá. E assim, cada vez que eu fico sabendo da obra que essa instituição faz pela população de Pernambuco, é um negócio fantástico, pastor. Sem dúvida. A gente não tem ideia de quanto eles são pessoas do bem, pessoas ungidas pelo Espírito Santo, porque, olha, está à frente de uma obra dessa, de uma doença tão sofrida como é o câncer, como está sendo o Covid-19, e eu ter essa oportunidade de estar ajudando junto ao Ministério Arca da Vida, nossa, eu estou numa alegria tremenda. Amém. E nós vamos divulgar. Quem puder ajudar, para a gente será uma honra, né, estar fazendo esse trabalho junto com ele. Então é isso, meu pastor. As coisas estão caminhando, graças a Deus. Estamos juntos, né? Eu creio que... Você assistiu desde o princípio? Não consegui assistir, não. Mas eu vou, como um bom aluno, eu vou agora assistir a aula gravada. Amém. Para eu me atualizar. Amém. E para ver quanto é importante, né? Quando se fornece o link da aula.
Né? É Mas, ótimo. meus irmãos, sem delongas, porque estamos em cima, já passou um pouco já da hora. Antes de Tudo você com encerrar, mas eu queria fazer, Deus tocou muito forte no meu coração, né, apresentar não só as famílias, mas aqueles que estão enfermos, né, que estão em leitos de hospitais. Né? Hoje, conversando com o Henrique, e a gente aqui mesmo na igreja, tivemos a notícia de muitos conhecidos nossos, que, na verdade, o coronavírus ele é real, ele existe, né? E nós temos que nos pegar com o Senhor, apesar de que não cairá um fio de cabelo, meu nem teu, sem que primeiro Deus venha permitir. Os meus dias, os teus dias, estão todos contados e determinados. Amém? Mas oremos. Pastor A nossa Paulo, irmã Cristina parece que quer trazer uma palavra. Sim. Graça e paz a todos. Irmão Rafael, parabéns, né, por essa nova parceria aí, que Deus abençoe, que Deus continue glorificando o nome dele, porque isso é um serviço do Senhor. E quero também agradecer a participação do irmão Giovanni, o irmão Adilson, Paulinha, né, e ao próprio Rafael, né, e dizer a vocês o seguinte: vocês têm todo o direito, isso é um estudo. Vocês podem interromper o pastor Paulo quantas vezes for necessário. Irmã Cristina, eu estou aqui também, viu? É Robson. Oi, Robson, perdão, é porque eu não tinha falado com você ainda. Robson, eu te amo, Robson. Boa noite. Estamos aí. Estou aqui no batente. Amém, muito bem. Foi bom, Deus foi abençoe. É muito bom, muito bom. Perdoe, é porque eu não tinha visto falar com você ainda. Sem problema, sem problema. Vocês podem interromper, sim, o pastor Paulo, e devem até expressar também o que vocês estão entendendo, porque o estudo é isso. Quando a gente está numa sala de aula, a nossa participação é assim: o professor está falando e quantas vezes a gente interrompe para que ele possa esclarecer aquela dúvida ou nos esclarecer um pensamento que muitas vezes a gente pode estar errado. Então, participem, é muito importante, viu? Porque isso faz parte do discipulado, tá bom? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Deus continue abençoando vocês e firmes e fortes, porque o Senhor é Deus, Ele não muda e Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus muito os abençoe a vocês e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite para todos. Deus abençoe vocês também. Amém. Mas vamos orar, Robson. Amém. Meus irmãos, todos vocês que estão na sala, né, nesse momento apresente a sua dificuldade, porque Deus manda que oremos um pelos outros, para que sejamos sarados em todos os sentidos. Amém? Seja a situação que for, apresente a Deus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, ó Pai, por mais um estudo que nós partilhamos, Pai, no aprendizado da Tua palavra, no conhecimento de Ti. Muito obrigado, Pai, que cada um, meu Deus, alegre o seu coração e que seja fortalecido dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo em Ti. Pai, que Tu visites as dificuldades de cada uma dessas vidas, de todos quanto representados de seus familiares, as dificuldades espirituais, físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem de Ti. E Tu envies um exército de anjos ao socorro de cada uma dessas vidas. E que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, esteja para com cada um, Pai, em cada lar representado. Pai querido, agora eu quero te apresentar aqueles que estão enfermos. Tu levaste sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pai querido, que tu visites o templo do teu Espírito Santo.
a cada órgão do templo do teu Espírito Santo. Que tu visites o fígado, o intestino, o pâncreas, Pai. Que tu visites, meu Deus, o pulmão, Pai, o útero, a próstata, Senhor, a pele, os ossos. Pai, cada órgão, Senhor, repreende o demônio de enfermidade, pelo poder do nome de Jesus. Restaura, cura, liberta, repreende o demônio do câncer, em nome de Jesus. O demônio do coronavírus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão atribulados, Pai, com problemas financeiros, tu és o dono do ouro e da prata. Visita as dificuldades, supre, Senhor. Faz por cada um aquilo que eles não podem fazer, pelo poder do nome de Jesus. Outros que estão com causas na justiça, age. E assim, Senhor, eu entrego cada um dos meus irmãos, a tua igreja, Pai, certo da vitória, porque em ti somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos e até... já ia esquecendo, obrigado, Henrique. O principal, meu irmão, não esqueça, veja como nós somos falhos. A igreja está passando muitas dificuldades. Quando os irmãos estavam começando a voltar mais um lockdown, né? E aí, as despesas permanecem, tá? Então, você que está aí vendo na sua tela, né? Deposite o seu dízimo, a sua oferta, né? No QR Code, tá? Aí que está aparecendo, você vai ser muito mais abençoado, abençoada, né? Faça realmente, deposite aquilo de que não lhe pertence, que é o dízimo. Amém? As ofertas e após o dízimo, tá certo? E Deus diz, trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, e verás, se eu não abro a janela do céu, e se não derramarei bênção sem medida sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre tua profissão, como um todo. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo de bom, pastor Paulo. Tudo bom? Obrigado. Boa Deus noite a Deus. todos.